Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz. Muito bom dia. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Você está participando do programa Posso Crer no Amanhã. Este programa é evangélico, então a minha saudação, conforme o apóstolo Paulo ensinou, graça e paz. Assim se saúda no novo pacto. Não se saúda mais Deus te abençoe. Se você diz Deus te abençoe, significa que você não conhece o que Paulo disse aos Gálatas, que os da fé já são abençoados com o crente Abraão. Então, nós ensinamos o povo de Deus a saudar, não só o próximo, mas a igreja, dizendo graça e paz. Você sabe que onde eu ando, eu tenho uma filosofia. Eu ensino todo mundo, desde os porteiros do condomínio, do posto de gasolina. Se eu não sei se a pessoa tem Jesus ou não, eu ainda posso dizer Deus te abençoe. Mas se eu sei que as pessoas já confessaram Jesus, então eu devo saudá-las de modo bíblico, do novo pacto, graça e paz. E eu tenho uma experiência muito interessante, que eu abasteço meu carro sempre no mesmo posto, e quando eu chego, abro o vidro do carro, todo mundo chega, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Se aproximou um moço do meu carro, eu não sabia direito quem ele era, ele disse Miguel Ângelo, não me chamou de apóstolo ou bispo, eu falei, não deve saber direito quem eu sou. E eu disse, Deus te abençoe. Aí ele usou uma expressão muito interessante, ele disse, espera aí, é Deus te abençoe ou é graça e paz? O senhor já me ensinou a dizer graça e paz. É maravilhoso. Eu passo Cristo e eu quero que a luz que está em minha vida passe a todos. Aliás, eu tenho usado uma expressão aqui no nosso programa, o programa da Cristo Vive, uma expressão de Paulo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, ele diz assim, capítulo 11, versículo 10, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Então eu tenho mostrado como é importante você viver a verdade de Deus, porque nós vivemos num mundo cheio de vozes, O Brasil está aberto a qualquer voz, a qualquer religião, a qualquer inspiração, mas existe uma verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você sabe que até ao ministério do apóstolo São Paulo, a igreja não era constituída como igreja. Aliás, em Antioquia, diz Atos dos Apóstolos, foi pela primeira vez os do caminho chamados de cristãos. Se eles foram chamados de cristãos, é porque havia um tipo de vida e uma confissão que se identificava com Cristo. Por isso eles foram chamados de cristãos. E quem pregou para que eles fossem chamados de cristãos? Paulo. Então eu quero lhe dizer que quando Paulo disse, eu vou pedir até ao meu diretor, Bispo Zé Carlos, que coloque aqui na tela, a verdade de Cristo está comigo e ninguém me tira a glória em Acaia. É muito importante você saber que não existem duas verdades, não existem dois caminhos, não existem duas vidas. Existe um caminho, uma verdade e uma vida. Então, quando Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava dizendo tudo o que ele dizia era absoluta verdade, porque a única verdade é inconteste, tanto que ele chega a dizer, segundo o meu evangelho. Olha o atrevimento de Paulo, ele escreve a Roma e diz, segundo o meu evangelho. Quer dizer que Paulo dizia o meu evangelho porque era o evangelho da verdade que ele recebeu quando ele foi levado ao terceiro céu e o Senhor no trono lhe revelou o pacto da graça de Deus para a igreja gentílica. Você sabe que com o tempo
essas 14 epístolas, que são a base da verdade da igreja gentílica, com o tempo, o judaísmo e a igreja judaizante, começando pela igreja católica, foram eliminando, foram apagando aquilo que é um pacto de melhores e superiores promessas, aquilo que é a verdade de Deus, aquilo que é a nova aliança, aquilo que veio substituir Moisés e o judaísmo. Então, Paulo diz à igreja de Corinto: gente, a verdade está comigo. Você sabe que quando eu absorvi esse impacto dessa palavra da graça de Deus, eu já tenho explicado aqui, eu já era um pastor com muita gente no ministério, mas eu era um pregador judaizante, igual aos outros. Também fazia jejuns, vigílias, pagava o preço, achava que eu tinha que ficar no monte uma noite sem dormir, 2, 3, e que, enfim, vivia como judeu sendo gentio. Essa é que é a verdade, e assim Paulo se refere aos Gálatas. Mas graças a Deus que Deus arrancou as escamas dos meus olhos. Arrancou os véus da lei. Porque Paulo disse aos Coríntios, quando alguém se converte a Cristo, o véu é retirado. O véu da lei. O que é véu? Véu é o judaísmo. É aquilo que é judaizante. Sabe como é que Paulo disse aos Hebreus? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base de arrependimento de obras mortas. Não existe uma mensagem perfeita, que é a graça do Senhor, uma mensagem libertadora, uma mensagem que dá paz, uma mensagem que realmente nos faz viver o legítimo e verdadeiro cristianismo. Então Paulo diz, a verdade está comigo. E você sabe que eu não hesito em dizer, como eu sigo ipsis literis e ipsis verbis, o que a graça de Deus diz, eu posso lhe dizer, sem temor, com humildade, diante de Deus, a verdade de Deus está comigo. Você sabe por quê? Ninguém tira esta glória. Em 1986, quando Deus começou a usar o meu ministério, amado, o mundo inteiro se levantou. Eu levei tiros no meu carro, eu fui afrontado, Amado, você não imagina o que eu passei de 1986 a esta data. Mas eu tenho a verdade, porque só a verdade liberta. Jesus disse isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a graça de Deus ilumina os olhos do coração, arranca os véus, tira a cera dos ouvidos, não admite mais fábulas, nem absolutamente nenhum conceito filosófico. Eu não posso misturar a graça com a lei, a graça com as obras ou a graça com a filosofia humana. Então nós temos que saber que a graça de Deus é a única verdade. E a verdade está comigo e está com todos aqueles que vivem a genuína. Não é graça de botar nome na igreja da graça, é graça de viver um pacto por fé, de acreditar na eleição, na predestinação, no falso livre-arbítrio, na soberania de Deus. É isto que é o pacto da graça. São os mistérios da graça de Deus. Então, eu estou falando disso, por quê? Porque nós estamos todos os dias aqui pela manhã estudando as doutrinas da graça, porque eu acho fundamental que haja um pastor, uma voz, que em vez de vir com ameaças e intimidações, venha com a verdade. Então, Paulo continua. Ele, quando recebeu a revelação, já estudamos aqui, ele durante 3 anos, ele não foi a Jerusalém, porque ele sabia que em Jerusalém estava Pedro e os demais da lei, Tiago, João, Marcos da lei. 3 anos voltou, aliás, foi a Jerusalém, se encontrou com os demais, e diz a Bíblia em capítulo 2, que 14 anos depois, ele voltou a subir a Jerusalém, mas agora com foco. Havia uma revelação da palavra do evangelho que ele pregava aos gentios, que ele chamou o evangelho da incircuncisão. Existe aqui, já ontem falamos sobre isso, um relato em que Paulo disse que encontrou falsos irmãos, que se intrometeram, que estavam tentando reduzi-los à escravidão. Ele disse, nem por uma hora eu me submeti a eles. Por quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse. Hoje nós vamos adiante. Que Paulo diz aqui em 2,6 de Gálatas, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão. Então existe aqui algo muito interessante. Paulo disse que ele pregou e dizia, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, está se referindo a Pedro, a Tiago, aos chefes da lei, porque Jerusalém é o centro nervoso da religião, da lei, do judaísmo. Ele disse, Deus não aceita para isso não. Esses que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Olha interessante. Pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Então isto é uma verdade muito interessante, que às vezes você pode até achar, não, porque isso é vaidade dos homens, não tem nada a ver com vaidade. Diz que Paulo, quando chegou em Jerusalém, foi se encontrar com aquelas pessoas que pareciam ser de maior influência. Aqueles homens reputados. E ele disse, sabe uma coisa? Essa gente que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. E eu penso que este é o valor fundamental do meu ministério. Não há ninguém que conviva comigo, com um dos bispos da igreja, com um irmão da nossa igreja, com o nosso ministério, a quem nós não acrescentemos alguma coisa. Um culto na igreja Cristo Vive tem que gerar transformações. Porque Paulo disse, aqueles que me pareciam ser de maior influência, amado, nada me acrescentaram. Isto é uma verdade. Eu disse ontem aqui, eu já fui a centenas de congressos, convenções, e eu às vezes punha-me a olhar os pregadores e dizia, esta gente nada me acrescenta. Eu me recordo que uma vez chamaram aqui um pregador inglês, e ele vinha ensinar os 7 passos para derrotar o diabo. Então a igreja foi lá conhecer os 7. Passo número 1, passo número 2, passo número 3. Sabe o que diz Hebreus 2,14? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, foi derrotado por Jesus. Catargel foi amarrado, algemado e impedido de entrar na vida de um crente. Isso Jesus fez na cruz do Calvário. Então, o crente em Jesus Cristo, que conhece a verdade, ele tem que saber que o maligno não pode entrar na sua vida, não pode tocar. Você sabe como é que o maligno tem vantagem na vida de todo mundo? Das pessoas que se submetem? Através do engano e da mentira. Enquanto o evangelho da graça de Deus é a verdade libertadora, lemos que Paulo diz, a verdade está comigo, ninguém tira esta glória. O que faz o derrotado? A Bíblia diz, nós não podemos nos esquecer dos seus desígnios. Ele tem desígnios. Ele quer alcançar vantagem sobre o povo de Deus. E qual é a grande arma do inimigo? Mentira. Então, quando eu vejo alguém num Facebook, num Snapchat, alegar alguma coisa contra um homem de Deus, contra uma igreja, contra um ministério, não importa qual for ou quem seja, eu sempre digo, isto é da parte do mentiroso. Porque a grande arma de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Como? Com a mentira, com o engano. Jesus disse isso. Olha, quando me perguntaram, mas quando é que tu voltarás? Qual é o sinal? Todo mundo achava que era uma explosão de uma estrela, de um astro. Jesus disse, não, o sinal é o engano. O que é o engano? É o oposto à verdade, é a mentira. Paulo disse, cuidado que ninguém vos engane com vãs filosofias e não segundo Cristo. Quer dizer que existe um ensinamento segundo Cristo. Qual é o ensinamento segundo Cristo? A graça de Deus. A graça de Deus. Nós temos um conjunto doutrinal lúcido, de uma lucidez profunda, bíblica. Eu não ponho aqui a me invocar nomes de escritores de nome inglês, de nome sofisticado alemão. Eu ponho-me a invocar o que a Bíblia diz. Porque eu descobri, antes da graça de Deus me ser revelada, esta verdade que está comigo, amado, eu tinha uma biblioteca gigante. Biblioteca gigante. Eu tinha dezenas de livros sobre jejum, por exemplo. E eu descobri que jejum, eu não sou contra nada nem contra ninguém, pelo contrário, eu sou da paz. Mas jejum é um rito judaico, assim como é o batismo nas águas, assim como é a vigília, assim como é passar óleo na cabeça das pessoas. São ritos, são cerimônias, não servem para nada. Eu disse aqui na segunda-feira,
Olha, amado, eu prego há 42 anos, eu tenho 38 anos e meio de pastor, consagrado, graças a Deus. Bispo Roberto McAllister acreditou na profecia e me consagrou como pastor. E há 38 anos e meio, testemunha ocular, e há 42 convivendo no mundo evangélico, eu nunca vi uma pessoa que passou pelas águas, seja por imersão ou por aspersão, transformada pelo batismo. Não, mas isto é uma prova pública de uma coisa que acontece lá dentro. Pelo contrário, o que eu mais tenho visto é pessoas da lei com mau testemunho e todas elas passaram nas águas. A grande regeneração não é o batismo nas águas, isto é uma cerimônia. Aliás, você sabe, Jesus nunca batizou ninguém. A tribo dos essênios, onde João Batista e Jesus veio, era a única tribo que batizava. Você não vê nenhum profeta batizando, você não vê mais ninguém batizando. O batismo é uma cerimônia, um ritual judaizante. Então, Paulo disse, olha, eu infelizmente ainda errei aí, eu fui à casa de Gaio e de Crespo, batizei, mas Deus não me chamou para batizar ninguém, Deus me chamou para pregar o evangelho, porque é um ritual. É um ritual. Significa que o verdadeiro batismo, então, qual é? Há um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Qual é o verdadeiro batismo? É o do Espírito Santo. Paulo disse em Efésios 1,13, no dia em que ouvistes a palavra da verdade, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Selado quer dizer selado, batizado, ungido, revestido, cheio, transbordante. Eu tenho a plenitude de Deus na minha vida. Eu recebo Jesus, eu recebo a obra dele. Ele disse em João 19,30, tudo foi consumado. Então, o que Cristo fez e conquistou por mim, está em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Se eu tenho Cristo, eu estou completo, eu estou perfeito. Ele começou a boa obra, eu termino, ele põe o querer e faz o realizar. Então, se eu tenho Cristo, como é que eu vou me batizar para lavar quem dentro de mim? Para lavar Cristo. Como é que eu vou jejuar para dar jejum ao Deus que está dentro de mim e fazer com que ele não coma? Como é que eu vou vigiliar? Eu vou ficar noites sem dormir para que ele não durma dentro de mim? Ora, é Cristo ou não é Cristo? Ele veio ou não veio? Está em mim ou não está em mim? Cristo em nós é a esperança ou não é a esperança? Amado, tem que haver lucidez. Isto se chama reforma protestante. Claro que isto foi 1525. Martinho Lutero, lá em Augsburgo, na Alemanha, pregou as 95 teses. E apenas foi uma tempestade num copo d'água. Chegamos agora ao século XXI, o ano 2017, e nós vemos exatamente o que Paulo dizia. Pessoas que parecem de grande influência, nada me acrescentaram. O que acrescenta uma missa numa pessoa? O que acrescenta um culto onde se fala de demônio, 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 demônio? Aonde se acrescenta? O que acrescenta? O que torna a vida saudável? Paulo disse, a verdade está comigo. Ninguém tira esta glória em Acaia. Então, você ou segue a verdade de Jesus através de Paulo, ou você não é salvo, não é cristianismo. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Ora, se eu tento acrescentar algo, eu estou dizendo Cristo, então é mentiroso. Ele não fez nada na cruz, o sangue dele não serviu para nada, a obra não está completa, então vamos nós agora mostrar a obra, como é que ele deveria ter feito e não fez, e vamos nós fazer. Você acredita nisso, mano? Por isso é que Paulo disse, aqueles que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Eu já peguei avião, eu estive num grande centro de liderança mundial. Uma igreja da Inglaterra acreditou em mim, pagou os custos e eu fui estudar em Singapura. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado. Com todo o temor e tremor, era um curso, um Advanced Leadership Training. Então, um treino para líderes mundiais. 3 dias depois que eu cheguei, eu estava me perguntando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? 3 dias, 51 culturas diferentes, líderes do mundo inteiro ali reunidos, estávamos discutindo se o batismo era com o Espírito Santo ou era no Espírito Santo. Aí vinha um, alegava uma coisa por ali, nada me acrescentaram. No tempo em que eu ainda gastava o meu tempo ouvindo e vendo televisão do pregador, eu terminava a mensagem e dizia, meu Deus, nada me acrescentou. Pelo contrário, ainda me colocou mais dúvidas, ainda me deixou
preocupado quanto ao meu futuro. Então eu disse, Senhor, é a graça, é a graça. Em 1986, Deus disse, Miguel, eu vou tirar as escamas dos teus olhos, eu vou arrancar os véus do teu coração. Você é um homem convertido, você serve a Cristo, você não serve a Moisés, e eu vou lhe revelar a verdade libertadora. Hoje, por que eu tenho milhares de pessoas à volta do mundo, 123 países? Porque eu acrescento na vida das pessoas. E Paulo disse isso, olha, ele diz assim, aqueles que me pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram, mas pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, quando Paulo disse isto, olha, esta gente nada me acrescenta, porque a mim foi-me dado o evangelho da incircuncisão para os gentios, e a Pedro da circuncisão. Por isso é que Pedro, há um momento de Paulo que Paulo diz a Pedro, Pedro, você não vive, nós vamos discutir isso no próximo programa, você não procede corretamente segundo o evangelho. Não procedes corretamente, porque você é um judeu, vive como gentio e obrigas os gentios a viverem como judeus. Como é que a igreja de Jesus está na face da terra? Salvo os reformistas, você encontra uma igreja descaracterizada. Você encontra uma igreja doente. Você encontra milhões de pessoas, milhares de pessoas, misturando ocultismo com evangelho, fazem coisas que parecem macumba, uma confusão violenta, filosofias. Hoje, você vê, até na mídia, é muito difícil você ver quem é que tem a nobreza de um pregador, porque se confunde isto também. La noblesse oblige. O pregador tem uma nobreza dada por Deus. Ele é um homem nobre que faz projetos nobres. Você vê hoje o mercantilismo. Fazem comércio de vós. E Deus não quer mais. Deus disse, Miguel, eu lhe coloquei nas mídias para você dizer a verdade às pessoas. Há um evangelho da circuncisão para os judeus, há um evangelho da incircuncisão para os gentios. Há uma verdade que você não pode deixar esta verdade se contaminar. A verdade é libertadora. A verdade está em mim. A verdade de Cristo está em mim. A verdade de Cristo está em todos aqueles que seguem a palavra de Paulo, o evangelho da incircuncisão. Creia nisto, seu coração vai descansar definitivamente. Hoje é quarta-feira e logo à noite, às 7h30 teremos um grande encontro de família. Estamos seguindo uma profecia até que todos nos vejam como famílias benditas do Senhor. Eu estou certo do meu chamado, quero convocar as pessoas. Estamos fazendo um grande projeto de intercessão, 4h30. Estamos orando pelo Brasil, estamos orando pelas famílias, estamos orando por mudanças no nosso país, estamos orando pelas autoridades. Nós queremos ver em 2018 um país livre da corrupção, um país livre do suborno, um país livre dessas amarras que levaram o Brasil à pobreza. Juntos a nós será muito bem-vindo. Logo à noite, 7h30, uma noite de família. Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo no BRT da Pinto Teles. Nós vamos ter um grande encontro de família. Nós temos o telefone 30 17 90 90. Deixe-me terminar lhe fazendo um apelo de amor. Esta programação que nós temos de televisão e rádio, ela é extremamente cara e nós não podemos sair do ar. Eu preciso de pessoas que digam, apóstolo, o senhor é um libertador, eu vou lhe acompanhar, eu vou me envolver a minha vida, eu vou lhe ajudar. Seja um cooperador. Ligue para nós 30 17 90 90 e ajude-me a libertar, porque nós temos a verdade conosco. Ninguém tira esta glória de nós. Amém? Aguardamos por você. Lembrando que domingo que vem, a ceia do Senhor, 9h e 6h, no primeiro domingo, já no mês de setembro. Imagina, o tempo passa e nós voamos, como disse o salmista no Salmo 90:10. O tempo passa rápido e nós voamos. Tudo passa rápido e nós voamos. Não se esqueça. A verdade de Deus está comigo, a verdade de Deus está com você, se você está seguindo a graça de Deus. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, nossa equipe de televisão,
os nossos amados irmãos da Igreja Cristo Vive, que são a razão desta programação estar no ar no mundo inteiro. Minha gratidão eterna a todos que servem com amor, inteligência e temor de Deus. Graça e paz, um dia vitorioso e depois de amanhã, setembro, melhor mês da nossa vida. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.